Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. LR e hoje a gente vai falar sobre ventilação mecânica. Todo mundo aí hoje em dia está conhecendo um pouquinho mais da ventilação mecânica por causa dessa pandemia de coronavírus. Muitos pacientes, infelizmente, acabam precisando da ventilação mecânica. E eu vou falar um pouco do lado dos pontos negativos desse procedimento. Por que que a gente gosta de deixar esse procedimento como última escolha, realmente para os pacientes que realmente estão precisando de suporte ventilatório, tá? Like no vídeo, like no canal, se inscreve aí para mim por gentileza, compartilha, mostra esse vídeo para todo mundo que você conseguir e vamos depois da vinheta. A ventilação mecânica, em linhas resumidas, é uma máquina respirando pelo paciente. Quando o paciente ele não consegue respirar sozinho, ele está com uma doença no pulmão, ele não consegue proteger sua via aérea, ele está desacordado, ele tem um sangramento na cabeça, seja um paciente que tem um quadro mais leve ou até aqueles com um quadro mais grave, tá? Primeira coisa, antes de você colocar o paciente em ventilação mecânica, você precisa intubar o paciente. O médico ele realiza um procedimento de intubação orotraqueal, que é colocar um tubo na região aqui da garganta, na glote, na traqueia, que é a região que vai dar em contato com o pulmão. Aí o ventilador, toda vez que ele cicla, toda vez que ele faz o movimento, o ar vai direto para o pulmão. Para intubação orotraqueal, você usa esse pedaço de metal aqui, que é o laringoscópio, certo? Esse procedimento ele é realizado pelo médico da emergência, tá? Ou por alguém especializado em via aérea, que é o anestesiologista. Bom, e como é que funciona esse processo? O médico coloca esse pedaço de ferro na base da língua para que você faça um movimento de alavanca e consiga puxar e expor as pregas vocais. As pregas vocais é justamente a entrada superior da traqueia, a glote, que dá direto na traqueia, que dá direto no pulmão, certo? Bom, e para isso o paciente ele precisa estar sedado, ele precisa estar desacordado, em coma, sem sentir dor, totalmente em amnésia. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é que se a gente colocar esse pedaço de ferro na garganta, o paciente vai vomitar, ele não aguenta, a gente tem reflexo natural da glote, da orofaringe, que faz a gente vomitar, certo? O segundo motivo, e é o mais importante, é porque este procedimento ele é extremamente doloroso. Tem estudos que mostram que esse procedimento ele é mais doloroso que você pegar o paciente e cortar a pele com um bisturi, cortar a pele com um pedaço de lâmina, tá? É mais doloroso que isso. E quando o paciente ele tem dor, ele gera uma descarga de adrenalina no corpo que faz o coração bater mais rápido. E durante o procedimento, se a pessoa já tem um coração velhinho, se ela já tem um coração doente, ela pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então você vai tentar ajudar a pessoa de uma forma, ela acaba não aguentando o procedimento, certo? E aí pode ser que venha na tua cabeça, por que que a gente não simplesmente coloca o tubo, sem precisar fazer o procedimento da laringoscopia? Porque se você fizer isso, o tubo vai para o estômago, ele vai para o esôfago e você vai começar a ventilar o estômago, certo? A traqueia, a região que dá conexão com o pulmão, ela está mais para frente. Então, se você colocar às cegas, sem ver o que você está fazendo, sem olhar realmente o caminho, a entrada e mirar o tubo lá dentro, a anatomia vai favorecer com que o tubo ele vai direto para o esôfago e começar a dar oxigênio para o estômago. O paciente vai vomitar, o paciente vai dessaturar, vai perder a oxigenação e morre em alguns minutos. É uma coisa que a gente não pode brincar com isso, tem que ser um procedimento muito rápido e muito direto, objetivo, não dá para ficar comendo bola porque ninguém aguenta muito tempo sem respirar. E mais uma coisa, tá? Os remédios que a gente usa para sedar o paciente, naturalmente já é do remédio fazer o coração bater mais fraco. Então o remédio por si só ele já piora um estado de choque, um quadro já de hipotensão que o paciente possa ter antes do procedimento. O remédio já faz isso. Então perceba que você tem um procedimento que tem que ser feito rápido, ele tem que ser objetivo, ele é muito doloroso e ainda os remédios que te ajudam a fazer o procedimento fazem o coração ficar mais fraco. Tudo isso já combina para falar, ó, fica com o pé no chão, a gente realmente tem que indicar esse procedimento de forma bem indicada, não é uma coisa que é para ser feito a rodo, tá? Não é uma coisa que realmente não tem complicações, certo? Bom, tudo bem, o paciente foi para o tubo, conseguiu ser intubado, foi sedado adequadamente, agora ele vai ficar na máquina, a máquina vai fazer a respiração por ele. Para ele ficar na máquina ligado, ele precisa continuar sendo sedado, porque senão ele vai acordar, vai começar a brigar com o tubo, vai começar a brigar com a máquina vai querer respirar, o paciente vai querer respirar, ninguém vai acabar respirando e o paciente, na verdade, só gera uma bola de neve, só gera complicações.
tá? Então o paciente ele precisa estar sedado continuamente. Tem as bombas de infusão que ficam mandando remédio hora a hora. E o paciente fica desacordado, em coma, parado numa única posição, perde noção do dia, perde noção da noite, por dias e às vezes até por semanas. E aí começa a vir o lado chato das coisas. O paciente que fica sedado numa única posição, ele tem risco de ter úlceras de pressão, feridas na pele, por estar numa única posição sem ter realmente a movimentação, tá? Já é protocolo de unidade de terapia intensiva mexer os pacientes de 2 em 2, em 3 em 3 horas para prevenir esses tipos de ferida. Beleza, essa parte até que dá para controlar. Só que aí tem outro problema, o problema é do paciente estar parado por muito tempo. Quando a gente fica parado, que a gente não mexe os nossos músculos, eles perdem fibras. Os músculos vão atrofiando por natureza, tá? E quando você vai tirar esses pacientes do ventilador, ou quando eles saem do ventilador, a força muscular deles cai muito, a força muscular deles é perdida, não é igual antes do procedimento. E aí tem um músculo que a gente não pode perder força, que ele não pode atrofiar, que é a musculatura diafragmática e musculatura de intercostais, que são os músculos responsáveis pela respiração. Então, se o paciente está muito tempo na máquina, já começa a atrofiar esses músculos, pensa, na hora de tirar esse paciente do ventilador, que a gente precisa fazer testes de extubação, que é o paciente demonstrar que ele consegue respirar sozinho novamente, às vezes não consegue, porque o paciente ele perdeu essa força, ele tem que acabar voltando para o ventilador. E aí a gente tem que trabalhar na nutrição dele, é muito mais complicado. Então, alguns pacientes eles acabam precisando de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, por 4, 6, 10, 12 meses depois do procedimento, por perder muita massa muscular. E mais uma coisa ainda é que o tubo, quando ele fica na traqueia por muito tempo, o próprio corpo já manda sinais dizendo, ó, eu não quero um corpo estranho aqui. Ele começa a gerar uma resposta inflamatória no local. E o que acontece? Você pode lesionar a traqueia, causar lesões estenosantes, lesões que fecham a traqueia. Então também já é protocolo de intubações prolongadas, quando a intubação ela já tem uma previsão de durar muito tempo, a gente já parte para traqueostomia, que é abrir um buraquinho e colocar um cano por fora, ao invés de deixar o tubo pela garganta. E aí depois, quando você tem esses tipos de lesão, é muito difícil de ser recuperado. É muito difícil de você ter uma reconstrução boa. O médico ele precisa ser muito experiente, o cirurgião que vai reconstruir, ele precisa ser muito experiente. Então, nessa época de coronavírus, felizmente os quadros eles não são tão prolongados, tá? Que os pacientes estão realmente necessitando de ventilação mecânica, não são pacientes que estão durando muito tempo no ventilador, mas por pouco que seja, já 2, 3, 4 dias, que grande parte deles permanecem pelo menos nesse período, você já começa a ter algumas complicações, principalmente de força muscular. Então tem colegas que realmente já tiveram a forma grave da doença, foram entubados, foram extubados com sucesso e agora estão fazendo fisioterapia para reganhar força, para reganhar mesmo a musculatura que eles tinham antes da doença. Então, novamente, é um procedimento que realmente é bom, é um procedimento que muda o curso das doenças graves, tá? Mas tem muita complicação que a gente precisa ficar de olho. Complicações e problemas que a gente tem que colocar na balança, porque nem sempre o resultado ele é tão bom. Você realmente salva a vida do paciente, mas deixa algumas coisas que a pessoa depois ela precisa trabalhar por mais tempo. Algumas lesões que ela precisa trabalhar por mais tempo. Tudo bem? Então eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado do vídeo. Mostre esse vídeo para quem tem um conhecido que infelizmente acabou sendo entubado ou alguém que tem dúvida em relação à ventilação mecânica, porque novamente muitas pessoas estão conhecendo realmente essa parte de respiração intensiva que a gente está tendo que lançar a mão agora nessa época de pandemia e pelo menos fica um pouco mais claro aí do ponto que a gente tem que chegar, mas não necessariamente a gente quer que chegue determinados pacientes, tá bom? Fiquem com Deus, aquele forte abraço e tchau!